E você nota aqui que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, primeiro, nem todos dormiremos. Então, nota que ele fala na primeira pessoa do plural. É como se ele tivesse esperança de que ele faria parte disso, né? A gente percebe às vezes em Paulo, ele trai um pouco a expectativa que ele tem de que ele vai estar vivo quando Cristo vier, que Cristo voltaria durante o tempo da sua vida. Aqui é uma passagem, né? Nem todos dormiremos. Ele está na primeira do plural, né? Nem todos nós dormiremos. Então ele tinha essa esperança de que ainda durante a sua vida o Senhor Jesus haveria de voltar. Quando eu falo dormir, eu já expliquei isso aqui, não é? Mas sempre é bom explicar. Dormir aqui não significa que depois da morte você vai entrar no inconsciência ou sono da alma. Mas sempre a palavra dormir, e você percebe, o contexto nos ajuda a ver isso, é usada no contexto da ressurreição. Da mesma forma que alguém vai dormir e depois acorda, a morte para o crente é um sono, não porque ele fica inconsciente, mas é porque ele vai dormir e ele vai acordar, ele vai ressuscitar. É por isso que é chamado de dormir. O crente dorme, não é porque ele fica inconsciente, mas porque ele vai acordar. Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma segunda-feira, Expondo as Escrituras. Hoje nós não teremos a participação do pastor Luciano nem sua equipe, ele teve compromissos e com certeza nós vamos sentir a falta do louvor sempre bem inspirado que ele nos traz. Aproveito então, antes de começar, para dar alguns avisos. Quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet e dizer que você aproveite aí para se inscrever no canal da nossa igreja e já acionar o sininho de notificações para receber as mensagens aqui da nossa equipe, toda vez que algum sermão, mensagem, estudo for produzido. Também lembrando que no final nós vamos ter o nosso café com bolo, na verdade já começou, não é? E sempre sobra alguma coisa no final, então teremos lá. Lembrar que o meu último lançamento, o livro de Amós, que foi uma série pregada aqui na igreja e que virou um livro bem maçudo, ele está à disposição lá embaixo. Se você quiser, eu terei o prazer também de fazer uma dedicatória no final. E lembrar o nosso encontro da Fé Reformada no mês de outubro. Você pode fazer a inscrição, ferreformadanordeste.com.br. Alguém me confirma aí da técnica, é isso mesmo? Denis? E aí vocês podem fazer a inscrição. Nós ainda temos algumas vagas. Daqui a pouco eu acho que eles vão projetar. Tá certo? O número de inscritos. O tema vai ser as raízes históricas da nossa fé, e nós vamos tratar de diversos momentos da história da igreja relacionados com a fé do cristianismo histórico, particularmente a fé reformada. Então teremos o Mauro Meister, Heber Campos, o Franklin Ferreira, o Stephen Nichols talvez não venha por conta das restrições dos Estados Unidos. Aquela variante Delta está ficando pior lá, e aí ele não vai poder vir, mas nós estamos vendo se conseguimos um outro internacional, ou se ele vai mandar, ele já se prontificou a gravar as palestras dele, e nós teremos um grande telão aqui em que ele vai ter a participação dele. De uma forma ou de outra, eu creio que o evento vai ser de grande bênção. E já vai preparando aí para o mês de março, nós vamos ter nossa primeira conferência de fé e ciência, onde nós estamos trazendo um preletor internacional e uma equipe de primeira aqui no Brasil, de pesquisadores, biólogos, químicos, físicos, filósofos, para tratar da questão da evolução, ateísmo, materialismo, naturalismo, para dar uma força aí para a nossa juventude. Muitos chegam na universidade e já no primeiro ano ficam meio que perdidos, porque nunca ouviram falar de nada disso na sua igreja. Então eu creio que esse vai ser o primeiro evento de porte desse tipo que nós teremos aqui nesses últimos anos. Então, em breve nós daremos mais informações e você já vai poder fazer a sua inscrição. A expectativa é que nós tenhamos um número muito bom de pessoas, uma vez considerando o tamanho do evento, o tamanho do evento. Eu creio que são estes avisos que nós queremos fazer.
Antes de começar. Sim, nós estamos chegando no final de 1 Coríntios, não é? Hoje vamos terminar o capítulo 15, e eu devo levar mais umas 2 ou 3 mensagens no 16, talvez 2. E aí eu fiz uma pequena enquete no YouTube e no Instagram, dando 4 opções de livros, quais seriam os próximos livros, né? Então a opção foi o Evangelho de Marcos, uma série em Esdras, Neemias e Esther, o livro de Atos, e teve mais um, 1º e 2º Tessalonicenses. Então o livro de Atos ganhou assim, de lavada, tá certo? Então nós, assim quando terminar 1 Coríntios, nós vamos começar o livro de Atos, assim Deus nos dê condições. Muito bem, vamos ficar em pé para orar, e em seguida já vamos passar a exposição bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 a 58. Vamos orar. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de nos encontrar mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Nós queremos ser guiados por ela, desafiados por ela, e submeter o nosso coração e a nossa mente àquilo que está revelado. Porque nós sabemos que é através dela que o Senhor fala, que o Senhor guia, orienta, consola, conforta, corrige, tudo de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique pelo sangue precioso de Jesus, de maneira que podemos entrar na Tua presença, purificados, e termos aquele livre acesso que Ele garantiu para nós na cruz do Calvário. Oramos por cada pessoa que se encontra aqui presente, cada irmão e irmã. Tu sabes o coração de cada um, também aqueles que nos seguem pela internet, que a todos o Senhor conceda a sua bênção. Nós pedimos ao Pai que tudo que fizermos aqui nessa noite seja agradável aos Teus olhos e que o Senhor receba toda a glória e derrame Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vocês podem sentar e vamos abrir a Escritura no verso 50 de 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos até o final do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o verso 58. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nós chegamos na parte final do capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai encerrar aquela exposição que ele vem fazendo a respeito da ressurreição dos mortos. Esse assunto, como vocês sabem, foi provocado por um grupo de pessoas da igreja de Corinto que afirmavam que não tinha ressurreição. Eles eram ou saduceus, que tinham se convencido do cristianismo, mas ainda mantinham aquelas crenças do saduceísmo. Vocês lembram que a diferença do saduceu, uma das, né, dos saduceus e dos fariseus, é que o saduceu não cria em ressurreição, não cria em espírito e não cria em anjo, enquanto que os fariseus afirmavam essas três coisas. Então, é possível que um grupo de saduceus achou que, de fato, Jesus era o Messias,
creu, entrou na igreja de Corinto, mas ainda mantinha aquelas ideias a respeito da sua forma antiga de ver o mundo, do saduceísmo, o que é muito comum. A pessoa se converte, ela entra na igreja e leva bastante tempo até que ela ajuste o seu pensamento à maneira cristã de pensar. Ela ainda guarda resquícios das suas formas de pensamento. O ponto é que o apóstolo Paulo resolveu encarar esse assunto e com muita seriedade. Esse é o maior capítulo da carta, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo apresenta todo tipo de argumento para corrigir esses irmãos. Ele lembra o evangelho que ele pregou lá em Corinto, onde a ressurreição de Cristo era ponto central e a ressurreição dos mortos também. Ele traz argumentos a partir das Escrituras, as evidências da Bíblia. Ele fala do testemunho de pessoas que viram Jesus pessoalmente depois da ressurreição. Paulo era uma dessas pessoas. Ele diz, inclusive, que ele foi o último a quem Cristo apareceu com o corpo da ressurreição. Ele mostra os resultados desastrosos para o cristão se Cristo não ressuscitou e, portanto, não há ressurreição de mortos, e procura, como um pastor atencioso, responder às dúvidas daquele grupo, como, por exemplo, talvez a dúvida não era nem sincera, a respeito do tipo do corpo, que tipo de carne ou corpo seria aquele da ressurreição, como é que ele viria e qual a distinção dele para com os demais corpos já existentes aqui. Tudo isso o apóstolo Paulo trata nesse capítulo, e ele agora, no final, está pronto para tratar de uma última questão que é levantada pelo resumo que ele faz aqui no verso 50. No verso 50 ele resume praticamente tudo o que ele disse até agora. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a corrupção. Com isso, se refere a tudo que ele disse até agora, não é? Até o verso 49. Com tudo isso que eu falei até agora, ou tudo isso que eu falei até agora se resume num ponto: que do jeito que nós estamos, nós não podemos herdar o reino de Deus. Precisa a gente entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que existe uma incompatibilidade entre a nossa forma humana, decaída, pecaminosa de viver, e o reino de Deus. De forma que, do jeito que nós estamos, nós não temos como herdar o reino de Deus. O reino de Deus é o resultado do seu plano final. Aquilo que ele começou lá na eternidade. Aquilo para o que muita gente pergunta: por que Deus criou o mundo? Por que ele criou o homem? Por que botou o homem no jardim? Por que botou uma cobra no jardim? Por que tinha uma árvore no jardim? Deus não sabia que o homem ia pecar? A resposta é que o plano de Deus, no final, era estabelecer o seu reino aqui no universo que ele criou, reino esse onde ele reinaria, receberia toda a glória de criaturas suas que voluntariamente o serviriam, tendo já vencido o problema fundamental do mal e do pecado. Esse é o plano de Deus, sempre foi o plano de Deus desde o início. E parte desse plano inclui Deus dar a esse povo que ele preparou desde a eternidade o usufruto e o gozo, a alegria e a felicidade de herdar o seu reino como filhos queridos, como viver nesse reino, que nas palavras do profeta Isaías, copiadas pelo apóstolo Pedro, é chamado às vezes de o novo céu e a nova terra. Também está lá no livro de Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra. Três lugares da Bíblia se refere à consumação final do reino de Deus como sendo a criação de um universo novo, a partir desse universo que está se perdendo, que está sendo condenado. Maldita é a terra por tua causa. Foi assim que Deus amaldiçoou a sua criação depois do pecado do homem. E ele está fazendo um mundo novo, ele vai fazer um mundo novo a partir desse mundo atual. Só que nós, como estamos, não temos como entrar nesse reino novo. Porque nós somos pecadores, somos corrompidos, somos inclinados a todo mal. Todas as nossas faculdades, de alguma forma, estão manchadas pela rebelião contra Deus, e esse reino final de Deus é um reino de pureza,
é um reino de santidade, é um reino de perfeição absoluta, de amor indizível, e de forma que nós, como estamos, não temos como entrar nesse reino. Nós não podemos participar dessa nova criação que Deus está fazendo. É por isso, então, que vai ter ressurreição de mortos. Por isso que os mortos vão ressuscitar com um corpo diferente. E não só diferente em termos da consistência, comparado com de aves, animais e répteis e peixes, conforme nós já vimos na mensagem anterior, mas diferente com respeito, eticamente diferente. É um corpo onde não há mais pecado. Esse corpo que nós teremos na ressurreição, ele é um corpo onde o pecado não está mais presente. Ele é um corpo incorruptível, ele não se deteriora, ele não fica velho, ele não adoece, ele não morre, e é o corpo ideal e que está perfeitamente adequado e foi preparado por Deus exatamente, ele é totalmente compatível com o reino de Deus na sua forma final. O problema é que, do jeito que a gente está agora, nós somos incompatíveis, não tem como a gente herdar o reino de Deus ou habitar nesse mundo novo. É por isso que tem, então, a ressurreição. A ressurreição consiste nessa transformação, nessa habilitação. Paulo, inclusive, usou várias figuras, vocês lembram disso, das analogias, né? Da semente, por exemplo, a semente que é lançada, que morre, e aí brota um novo corpo, uma nova realidade, que é diferente e similar em alguns aspectos à primeira realidade. Então, é isso o resumo do que Paulo disse até agora. Eu quero dizer, irmãos, com isso eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue, quer dizer, do jeito que a gente está, nós não podemos herdar o reino de Deus. Nessa situação que nós vivemos, nós não podemos herdar o reino de Deus na sua plenitude. E nem a corrupção é o estado atual do mundo, de decaimento, de apodrecimento, de desfalecimento, de doença, de morte, de ódio, de violência, nem a corrupção pode herdar a incorrupção, que é o nome que Paulo usa para se referir ao reino de Deus que se aproxima. Ele é um reino onde não há corrupção. Corrupção aqui não no sentido moral que a gente usa com relação a político, né? Mas o decaimento, a degeneração, deteriorização, como um corpo que é sepultado e com o passar do tempo ele vai se desfazendo ali. Então, esse novo mundo, nele não há corrupção, enquanto o que caracteriza o nosso mundo atual é exatamente a corrupção. Vamos ficando velhos, vamos ficando doentes, vamos ficando feios, vamos ficando fracos, vamos ficando... até que finalmente a gente vai morrer e se desfazer. O pó vai voltar ao pó e ao que era. Então, esse é o ponto, essa incompatibilidade entre carne e sangue e o reino de Deus. Qual é a solução de Deus? Já vimos. Ressurreição de mortos. Os mortos vão ressuscitar com um corpo adequado para essa nova realidade. Mas aí, então, naturalmente vem a pergunta, quando é que isso vai acontecer? E ele já explicou aqui, há vários momentos aqui no capítulo 15, em que o apóstolo Paulo, ao fazer a ligação da ressurreição de Cristo com a ressurreição de mortos e dizer que Cristo é o primeiro, então ele está dizendo que essa transformação, essa ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar. Esse é o próximo e último, essa é a próxima e última etapa do plano da redenção. É a vinda de Cristo Jesus que vai ser seguida pela ressurreição dos mortos. Quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar. Mas considerando que Cristo virá num determinado momento da história, não é? Num determinado tempo, ele vai voltar num dia e numa hora que ninguém sabe, mas vai ser num dia e numa hora que ele vai voltar, né? Um dia do mês, do ano, a tal hora, ele vai voltar em glória, a gente só não sabe qual é, mas que ele vai voltar, ele vai. E quem estiver vivo e não morreu, como é que vai ficar? Porque até agora está falando de ressurreição. Ressurreição só faz sentido morte, né? Só se ressuscita quem morreu. Mas, né, e os que morreram, eles vão ressuscitar com corpos
novos, apropriados para entrar no reino de Deus. E quem estiver vivo, como é que vai acontecer? Será que Deus vai matá-los e ressuscitá-los? Eles vão experimentar a morte para ir ressuscitar com esse corpo novo? E a resposta de Paulo é surpreendente. Na verdade, ele é o único dos escritores da Bíblia que fala abertamente a respeito disso, embora o que ele vai ensinar aqui não é sem fundamento nos profetas do Antigo Testamento. Mas ele traz uma perspectiva que é aquilo que a gente chama de mistério, um mistério que foi revelado. Ele revela agora esse mistério a respeito da situação dos que estiverem vivos quando Jesus Cristo vier. E o mistério é esse, é que quem estiver vivo na vinda de Cristo e for de Cristo, ele não passará pela morte, mas ele será transformado, é o termo que Paulo usa aqui. Essa pessoa será transformada e ela vai, o seu corpo, a pessoa ainda viva, ela se verá transformada nesse corpo que está apropriado para herdar o reino de Deus, juntamente com aqueles que ressuscitarão dos mortos. Então, esse é o ponto aqui, essa é a mensagem central dos versículos que nós temos aqui diante de nós, do verso 50 até o verso 58, tá certo? Então, no verso 50 você tem o resumo, e naturalmente o resumo levanta a questão dos vivos, e Paulo aí então vai responder a essa indagação. Para a gente entender aí o que Paulo está dizendo no verso 51, eis que vou lhes revelar um mistério. É preciso a gente gastar um tempinho aqui nesses dois conceitos, o conceito de revelação, primeiro o conceito de mistério e o conceito de revelação. Até porque esses dois conceitos, eles têm sido muito usados hoje, e eu desconfio que nem sempre da forma correta e da forma bíblica. Biblicamente falando, mistério é um termo que é usado tanto no Antigo Testamento como no Novo, na maior parte das vezes, para se referir a alguma parte desse plano que Deus articulou lá na eternidade e que ele escondeu dos homens. Por isso que é chamado de mistério. Mistério é uma coisa que está escondida, está oculta. Ela não é pública, mas ela é reservada. Ela é reservada. Então, mistério é o nome que se dá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para as etapas do plano da salvação. E é chamado de mistério porque Deus não revelou de uma vez só. Ele foi revelando aos poucos, foi revelando em pedaços, em etapas. E aí, cada etapa dessa, que antes era um mistério, ao ser revelada, deixou de ser mistério e se tornou um mistério revelado ou um mistério público. E Deus fez escrever esses mistérios revelados na Bíblia. Num certo sentido, você pode dizer que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o registro da revelação que Deus fez do mistério do seu plano, ou do seu plano misterioso. E você vê que ele vai fazendo isso em etapas, vai fazendo isso aos poucos, de parte em parte. E, portanto, mistério e revelação andam juntos na Bíblia. Nós podemos dizer, a essa altura da revelação, passados 2000 anos do último livro da Bíblia ter sido escrito, que não existe mais nenhum mistério que Deus, daqueles que Deus queria que a gente soubesse, que ele já não tenha revelado. Não tem mais nenhum mistério que Deus está guardando, que ele já não tenha revelado, a não ser coisas que ele mesmo diz que ele não vai dizer, tipo assim, o dia e a hora da vinda de Cristo. Isso aí permanece um mistério, mas ele já disse também que é um mistério e vai continuar a ser um mistério. Isso ele não vai dizer. Mas tudo mais que tem a ver com o plano da redenção, Deus já revelou. Portanto, mistério no Novo Testamento é mistério revelado. Não está faltando mais nada para o crente entender o plano de Deus. Aquilo que Deus fez,
por que é que ele fez e o que é que ele vai fazer ainda. Eu vou citar para vocês, eu escolhi 9 passagens, poderia ter escolhido mais, mas eu escolhi 9 passagens da Bíblia onde esse conceito aqui ele está muito claro. Deixe-me dizer mais alguma coisa. Primeiro, o mistério tem a ver com o plano da redenção. O mistério do futuro individual das pessoas é outro assunto. De repente, né, Deus vai revelar um mistério para você. O mistério de com quem você vai casar. É um mistério que você não sabe. Não sabe nem se vai, né, casar. É um mistério. Deus pode revelar esses mistérios pessoalmente? Pode. Se Deus quiser fazer, ele é Deus. Quem vai dizer a ele que ele não pode fazer o que ele faz? Mas esse é o tipo de mistério que a gente chama de uma experiência pessoal e não normativa. Você agora não vai pegar, pelo fato de que Deus lhe deu uma visão, dizendo que você vai casar com aquela pessoa, e aí você casou com aquela pessoa, isso não dá a você o direito de abrir uma igreja dizendo a igreja dos revelados a respeito do casamento. Com base numa experiência pessoal sua. Entende? É diferente desses mistérios bíblicos. É diferente desses mistérios bíblicos, porque eles são públicos. Eles têm a ver com a redenção da humanidade, não tem a ver com o destino pessoal de um indivíduo. Não tem. Se Deus quiser dizer a você o número da loteria, não é para você ser rico, Deus pode fazer isso, só que eu nunca soube o que ele fez. Né? Eu nunca soube o que ele fez. Então, Deus pode. Ele é Deus, nós não vamos colocar aqui nenhuma trava ou limite ou freio em Deus. Mas eu estou dizendo que não é nesse sentido que a palavra mistério é comumente usada na Bíblia. Quando fala de mistério revelado, tem a ver com é pertinente ao plano de Deus e à sua redenção. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, por incrível que pareça, essas revelações, a revelação desses mistérios do plano da redenção, no Antigo Testamento geralmente foram feitas, Deus deu aos profetas, e aqui você pode pensar nos grandes profetas, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e nos profetas menores. Foi a eles que Deus revelou os mistérios do seu plano de salvação. E no Novo Testamento, por incrível que pareça, a gente poderia pensar que seriam os profetas do Novo Testamento, mas não é. Quem recebe os mistérios, quem recebe a revelação dos mistérios do plano de Deus não são os profetas do Novo Testamento, tipo aqueles profetas que tinham lá em Corinto. Mas, aqui, né, em Corinto, mas eram os apóstolos. Os apóstolos é que são os sucessores dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eles são os sucessores. Os profetas do Novo Testamento, como a gente tem procurado mostrar aqui, eles eram mais pregadores locais. Eram pessoas que tinham autonomia na sua igreja. E a quem Deus ocasionalmente trazia uma mensagem que a pessoa trazia para a igreja, uma mensagem de edificação, uma mensagem de conforto, alguma coisa desse tipo. Eventualmente aparecia um Ágabo. Né? Lembra do profeta Ágabo no livro de Atos? Mas, mais uma vez, ali o que ele fala tem a ver com o ministério do apóstolo Paulo. A ida de Paulo a Jerusalém por conta de uma grande fome que haveria, que ele profetiza, e que lá Paulo seria preso e testificaria em Roma. Está tratando da vida de um apóstolo de Jesus Cristo. Então são ocasiões excepcionais que a gente precisa ter cuidado antes de tornar normativo. Antes de pegar isso e dizer e fazer uma doutrina, olha, Deus hoje, ele fica adivinhando, né? Dando a alguma pessoa o dom de ficar sabendo o que é que está acontecendo na vida dos outros e anunciar o futuro. Precisamos ter muito cuidado. Deus pode fazer? Pode. Mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, porque tem tanto absurdo, gente, a respeito disso, que a gente fica até constrangido, né, em contar algumas experiências desse tipo. Mas vamos lá. A terceira coisa a respeito desse binômio, né, mistério revelado, primeiro é que tem a ver com o plano da redenção. Segundo, profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo. Terceiro é que quase sempre, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, esse mistério, quando é revelado, ele é revelado com base numa revelação anterior.
Explico. Aqui mesmo, a gente vai ver que quando Paulo vai explicar esse mistério, o que é que vai acontecer com as pessoas que estão vivas, ele não vai fazer isso do nada. Ele vai citar duas passagens do Antigo Testamento que, se você lesse sem conhecer 1 Coríntios, você nunca ia ver o que é que Paulo está vendo lá. Você vai ler aquela passagem e dizer, mas como é que Paulo viu isso aqui? Mas exatamente porque ele é apóstolo, porque ele tem revelação da parte de Deus, dos mistérios de Deus, é que ele vai dizer, essas duas passagens aqui têm a ver com a transformação dos vivos na vinda de Cristo Jesus. Só Paulo poderia dizer isso. Eu, como intérprete, como pastor, eu não posso dizer, porque eu não tenho revelação, eu não sou inspirado para fazer esse tipo de interpretação. Não sou. Como Mateus, por exemplo. No livro do profeta Oséias, está escrito lá, o profeta Oséias diz, do Egito tirei meu filho. Quando você lê o profeta Oséias, está óbvio que Oséias está falando da saída de Israel da terra do Egito, o êxodo, com Moisés liderando, abriu o Mar Vermelho, mandou 10 pragas, do Egito chamei meu filho. O filho ali é a nação de Israel. Mateus chega, pega essa passagem e diz, e aí Maria e José vieram com o menino do Egito para a Galileia, para se cumprir, aliás, para Belém, agora esqueço qual é a cidade, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Agora Mateus já está aplicando aquilo ali, o filho agora é Jesus que está vindo do Egito. Se Mateus não tivesse dito que aquela passagem de Oséias tinha a ver com a infância de Jesus, você nunca ia descobrir. Mas por que Mateus sabe? Porque ele é apóstolo, porque ele é inspirado por Deus, porque ele tem o dom da interpretação, por assim dizer, infalível, porque ele podia escrever escritura. Você não pode e eu não posso. Eu não posso descobrir sentidos na Bíblia que, né, absurdo. A única coisa que eu posso fazer é estudar a Bíblia e tentar entender o que é que os autores bíblicos queriam dizer com aquilo que eles escreveram, que é o que a gente faz toda segunda-feira aqui. Mas eu não posso trazer para vocês, meus irmãos, eu tenho aqui, vou revelar um mistério a vocês, uma coisa que ninguém nunca ouviu antes, mas que está lá no profeta Isaías. O dia e a hora da vinda de Jesus Cristo. Pode apedrejar que é falso profeta. Não deixa nem eu passar daquela porta ali, por favor. Tá? Então, quase toda vez em que o mistério era revelado, ele era revelado com base em alguma escritura anterior, como eu vou querer aqui demonstrar para vocês, tá bom? Feitas essas 3 qualificações, nós vamos lá ver agora as passagens que eu escolhi aqui. Eu começo com o profeta Daniel, porque a história de Daniel é bastante conhecida. Daniel, por excelência, é o revelador de mistérios no Antigo Testamento. E o mistério quase sempre vinha na forma de um sonho ao rei, que ninguém sabia interpretar, os magos não sabiam, e aí então é dito, e o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Por exemplo, Daniel capítulo 2, verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Percebe o binômio aí? Mistério, revelação. O mistério foi revelado. Qual é o mistério? Quando você lê o capítulo 2, o mistério é o sonho que Nabucodonosor teve daquela grande estátua, é isso? E que depois ela era derrubada e ela era destruída por um reino que era maior. Aquilo ali representava a queda da Babilônia e que fazia parte dos planos salvadores de Deus de resgatar o seu povo. O povo dele estava preso, o povo dele estava cativo ali na Babilônia, mas havia chegado a hora desse povo retornar. E esse reino, então, opressor, que tinha mantido os judeus escravos presos durante 70 anos, ele seria derribado. Como eu disse, é uma verdade pública que tem a ver com a ação de Deus na história. O mistério foi revelado a Daniel numa noite. Eu duvido muito que hoje haja alguém que tenha esse tipo de revelação a respeito do que é que Deus vai fazer com tal nação ou com aquela outra nação dentro do seu plano de redenção. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Na verdade, somos surpreendidos, não é?
De vez em quando a gente tem uma surpresa no cenário internacional de alguma nação que se levanta, alguma nação que se quebra, algum caminho que alguma nação tem, e não tem nenhum profeta que diga antes, né, e que deixe por escrito. Olha, o mistério me foi revelado do que é que vai acontecer com a nação tal, com respeito ao povo de Deus e à igreja que está lá naquela nação. Não tem mais, né? Não tem, porque esses mistérios já foram. Outro exemplo, Mateus 13:11, Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. O que são esses mistérios? Tem a ver com o destino individual das pessoas, como eu já disse, né? Aonde você vai morar, com quem você vai casar, com a cor da roupa que você vai comprar. O que são os mistérios do reino de Deus? Exatamente as partes misteriosas do plano de Deus, do seu reino. Aos crentes isso é dado conhecer. Jesus revelou, ele está falando aqui para os apóstolos, né? A vocês é dado conhecer. Eu vou dizer a vocês como é o reino de Deus. Aí ele cita uma série de parábolas, a parábola do semeador, explicando por que a palavra, ele pregava a palavra, mas pouca gente acreditava, porque dos 4 tipos de solo representando corações, só um era receptível. Ele conta a parábola da dracma perdida, ele conta a parábola do filho pródigo. Tudo isso são mistérios do reino de Deus que Cristo revelou de como funciona o reino de Deus aqui nesse mundo. Como funciona o reino de Deus. Pega, por exemplo, agora, Romanos 16, final do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, versos 24 a 25. É uma doxologia. Paulo diz assim: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, agora presta atenção, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Está tudo aqui, ó. Paulo está dizendo, olha, a Deus seja toda a glória, porque ele revelou o mistério do evangelho que estava oculto nos tempos eternos, mas agora revelou através das escrituras proféticas, os profetas do Antigo Testamento que anunciaram a vinda do Messias, anunciaram a chegada do reino de Deus, a inclusão dos gentios no povo de Deus e tudo mais. Percebe? Revelação do mistério com base nas escrituras, feita por um apóstolo, tem a ver com o plano de Deus. Mais uma passagem. E essa daqui é um pouquinho mais longa, mas ela é essencial. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, de 4 em diante. Ao lerem o que eu estou escrevendo, diz Paulo, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O mistério de Cristo, a pessoa de Cristo, que ele morreria numa cruz, que ele era o Filho de Deus, que ele seria um de nós. Isso não foi dado a conhecer em gerações antigas, mas foi revelado ao apóstolo Paulo. Foi revelado ao apóstolo Paulo. Agora foi revelado. E não somente a ele, ó. Veja como ele diz: não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Aquilo que eu disse. Esse tipo de revelação era dado aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento a respeito do plano da redenção, quem era Cristo, como ele haveria de vir, que nasceria de uma virgem, que seria um de nós, que tomaria forma humana. Isso tudo estava em figura no Antigo Testamento, meio que oculto das gerações anteriores, mas Deus revelou o grande mistério a respeito da salvação e da redenção através dos profetas e através dos apóstolos. O mistério, Paulo diz aqui, nesse caso aqui, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Aqui Paulo diz, olha, o mistério é esse, que os gentios, isso não estava claro no Antigo Testamento, mas os gentios, eles são
herdeiros de Abraão juntamente com os judeus. Deus não tem dois povos, é um povo só. Judeu e gentio são co-herdeiros de Abraão. Isso é um mistério que para o judeu, quando o judeu visse isso, dizia, mas de jeito nenhum. Nós somos um povo separado, um povo diferente, temos a aliança da circuncisão, Deus tem um pacto conosco. Diz o apóstolo Paulo, mas agora eu estou revelando a vocês esse mistério que não estava revelado antes, que os gentios, os não-judeus também fazem parte do povo de Deus juntamente com os israelitas. Isso sim é mistério revelado. Esse tipo de mistério que eu me refiro. Então, não tem ninguém hoje, não tem mais. Deus não está mais revelando novos mistérios. O que ele tinha para revelar a respeito do seu plano, ele já revelou. E onde está essa revelação? Está aqui, na Escritura. Por isso que a gente estuda a Bíblia. Para a gente conhecer os mistérios revelados de Deus. E para entendermos o seu plano. Parou? Não. Romanos 11, 25 a 26. Não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Olha lá, de novo, né? Não quero que vocês ignorem esse mistério, para que não fique pensando que são sábios. Aí Paulo diz que mistério é esse que ele está revelando aos romanos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Olha aí, ninguém sabia disso. Porque Israel rejeitou a Cristo, não foi? Rejeitaram, entregaram para ser crucificado e morto. E agora, o que é que vai ser de Israel? E Paulo diz, eu vou revelar um mistério para vocês. E o mistério é esse, que esse endurecimento dos judeus é em parte. Ou seja, é por um tempo. Como ele diz aqui, continuando, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, quando Deus terminar de chamar o último gentio eleito, quando o número dos eleitos se completar entre os gentios, então esse endurecimento dos judeus vai ser tirado. E aí, como está escrito, lembra que eu falei que a revelação dos mistérios era sempre com base na Escritura? Aqui é a Escritura que Paulo usou para se referir a isso. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Essa passagem que está nos profetas, de que o libertador viria afastar o povo de Israel das suas iniquidades, o apóstolo Paulo olhou com olho de apóstolo e disse, isso aqui está dizendo que ainda tem esperança para a nação de Israel. E que os judeus vão se converter próximo da vinda de Jesus, e tem sido essa a esperança dos cristãos, um grande avivamento na nação de Israel antes da vinda de Jesus Cristo, com base nisso que Paulo está dizendo aqui, nesse mistério que foi revelado. Nesse mistério que foi revelado. Não é que Deus tem dois povos, Deus só tem um povo. Só que essa banda do povo de Deus que está endurecida, não é? Que portanto precisa se converter, vai se voltar ao Messias próximo da vinda dele. Outro mistério aqui, olha, 1 Coríntios 2, de 7 a 8, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, que Deus predestinou ou predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, aí ele cita Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mais uma vez, Paulo usando a Escritura para revelar mistérios. E que mistério é esse? Que o Messias, o Salvador do mundo, ele viria de forma humilde, a ponto de que os poderosos desse mundo não o reconheceram. Se tivesse reconhecido, não teriam crucificado. De onde é que Paulo tirou esse mistério? Ele tira dessa passagem de Isaías. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu o coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo não está falando do céu, ele está falando de Cristo. Ele está falando de Cristo. Mais um mistério revelado. Colossenses 1, 26 a 27, um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que mistério é esse que Paulo diz aqui, que esteve escondido durante séculos, mas agora foi manifestado aos crentes, a quem Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Que mistério é esse? A resposta é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o grande mistério.
que agora foi revelado. Não é mais mistério, né? Porque agora está revelado. Está aqui reveladinho para nós. Como eu disse, todo mistério bíblico é mistério revelado. Não tem mais nada oculto que Deus queira nos dizer. Você pode, talvez, perguntar, mas a identidade do anticristo? Esse mistério não está revelado. Deus também não prometeu que revelaria, mas ele deu informações a respeito do anticristo, como seria, o que é que ele faria, qual era a posição dele. Isso tudo o apóstolo Paulo fala, o livro de Apocalipse fala, a 1 de João fala. O anticristo, ele é alguém que toma o lugar de Cristo, ele nega a encarnação de Cristo, ele vai procurar destruir o povo de Deus, vai se assentar, ou vai querer parecer Deus para as pessoas. Então, tudo isso já está revelado, a gente já sabe o suficiente, aquilo que Deus considera suficiente. Última passagem, que é essa agora que nós estamos estudando. Eu fiz todo esse arrodeio para chegar na passagem que nós estamos lendo aqui, para você entender o que é que Paulo diz. Eis que vou lhes revelar um mistério. É o verso 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Observe os seguintes pontos aqui nessa passagem, que está na mesma categoria de todas aquelas outras que eu citei e que falam dos mistérios, ou do mistério, ou das partes misteriosas do plano de Deus. Primeiro, que você nota aqui que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, o que é que ele nos revela? Primeiro, nem todos dormiremos. Então, nota que ele fala na primeira pessoa do plural. É como se ele tivesse esperança de que ele faria parte disso, né? A gente percebe às vezes em Paulo, ele trai um pouco a expectativa que ele tem de que ele vai estar vivo quando Cristo vier, que Cristo voltaria durante o tempo da sua vida. Aqui é uma passagem, né? Nem todos dormiremos. Ele está na primeira do plural, né? Nem todos nós dormiremos. Então ele tinha essa esperança de que ainda durante a sua vida o Senhor Jesus haveria de voltar. Quando eu falo dormir, eu já expliquei isso aqui, não é? Mas sempre é bom explicar. Dormir aqui não significa que depois da morte você vai entrar no inconsciência ou sono da alma. Mas sempre a palavra dormir, e você percebe, o contexto nos ajuda a ver isso, é usada no contexto da ressurreição. Da mesma forma que alguém vai dormir e depois acorda, a morte para o crente é um sono, não porque ele fica inconsciente, mas é porque ele vai dormir e ele vai acordar, ele vai ressuscitar. É por isso que é chamado de dormir. O crente dorme, não é porque ele fica inconsciente, mas porque ele vai acordar. Deus vai tirá-lo da sepultura. Paulo está dizendo, nem todos dormiremos, nem todos nós morreremos. Essa é a primeira coisa que ele vai revelar. E olha, isso aqui é uma revelação mesmo, é um mistério mesmo, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. A exceção a isso foi Elias, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, e Enoque, no Antigo Testamento, que foi trasladado para não ver a morte. São só duas pessoas em toda a história da humanidade que nunca morreu. E agora Paulo revela esse mistério, que por ocasião da vinda de Cristo, os crentes que estiverem vivos, eles não morrerão. Haverá uma geração que não vai morrer, não vai experimentar morte. Segundo, seremos todos transformados. Isso aqui eu já falei, não vou nem voltar, não é? A transformação do corpo atual, corrupção, mortalidade, desonra, fraqueza, no corpo apropriado para o reino dos céus, que é o corpo imortal, incorruptível, o corpo eterno, semelhante ao corpo de Cristo. Nós seremos transformados ainda vivos. Deve ser uma experiência extraordinária, não é? Deve ser uma coisa que desafia qualquer descrição. Terceira coisa, isso vai acontecer assim, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Não vai ser um processo, mas vai ser algo instantâneo. Paulo está usando o que ele conhecia como sendo a coisa mais rápida do mundo, que era o piscar de olhos. Hoje a gente sabe que não é, né? Tem coisa muito mais rápida do que o piscar de olhos, como, por exemplo, passar um Pix. Mas, tirando isso, naquela época a coisa mais rápida era
Era piscar de olho. Então, iria ser uma coisa instantânea assim. Quarta coisa que ele diz aqui, a trombeta, que será ao ressoar da última trombeta. Por que a última trombeta? As trombetas anunciam os atos de Deus. Toda vez que um rei ia fazer um pronunciamento ou que o rei chegava numa cidade, ele era precedido pelos trombeteiros que tocavam anunciando a chegada do rei. Então, a vinda do Senhor Jesus será anunciada pelos anjos tocando trombeta. E como a vinda de Cristo é o último ato do plano da redenção, ele se refere a isso como sendo ao ressoar da última trombeta, porque não tem mais outra. Não vai ter mais nenhum outro ato. Termina a história desse mundo com a vinda de Cristo. Eu sei que tem irmãos que creem no milênio, 1000 anos terrenos e tudo mais, não é? Somos irmãos do mesmo jeito. Se tiver um milênio, ótimo, eu também vou para ele com você, glória a Deus. Estou feliz com isso, não? Mas eu estou dizendo que a evidência bíblica que eu me convence é passagens como essa, ao ressoar da última trombeta. Ou seja, o anúncio do ato final de Deus. E qual é o ato final de Deus? A vinda do seu Filho para buscar seu povo, ressuscitar os mortos, transformar os vivos, mudar esse mundo e começar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Pronto, não tem mais nada depois disso. Ainda bem, não é? Porque aí, glória para sempre. Glória eterna, felicidade eterna. Mas como eu disse, eu não brigo por isso, né? Se tiver um milênio terreno, ótimo, estaremos todos juntos lá, desse milênio abençoado. Muito embora eu tenha alguma dificuldade com isso, mas não é intransponível, naturalmente, já estive errado antes em várias outras coisas. A trombeta soará, quinta coisa, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqui está a sequência. Primeiro, quando Cristo vier, trombeta vai soar. Então a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo vão ressuscitar daquela forma que nós já falamos, e nós, mais uma vez, a esperança de Paulo, né? E nós seremos transformados. O nosso corpo será igual ao corpo da ressurreição, só que chegaremos lá por um processo diferente. Os que morreram ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados, mas no final teremos o mesmo tipo de corpo para participar e herdar o reino de Deus. Por que é que tem que ser assim? Por que que isso precisa acontecer? Ele diz no verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Como eu disse, como ele diz, né? Existe uma incompatibilidade. Não tem como, do jeito que estamos, entrar no reino de Deus. É preciso que haja toda essa mudança. E aí a gente pergunta, de onde é que você tirou essa ideia, Paulo? Olha o raciocínio do apóstolo Paulo, a partir do verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Lembra que eu disse que toda vez que tem revelação de mistério, envolve escritura? Então está aqui as duas passagens do Antigo Testamento, às quais Paulo teve acesso ao verdadeiro sentido e que nos revela como apóstolo de Cristo aqui, como parte dos mistérios de Deus. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A primeira passagem que ele cita aqui é Isaías, capítulo 25, verso 8, que diz assim, Isaías, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. E Oséias, capítulo 13, verso 14, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? É o que diz Oséias e é o que diz Isaías. Paulo junta as duas citações numa citação só, que está aqui no verso 54. Se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A gente pergunta, olha para essas passagens aqui, como é que Paulo viu isso aqui? Mas se você seguir o pensamento dele no verso 56 e 57, você vai ver que tem uma lógica. Olha a lógica dele.
Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão era aquele pedaço de ferro que era jungido no arado, que era puxado pelo boi, e que entrava na terra e saía rasgando a terra, ferindo a terra, abrindo aqueles sulcos onde atrás vinha o semeador jogando a semente. Era o aguilhão. Então Paulo usa essa figura, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o que é que fere a gente? Né? Em que sentido o pecado fere a gente? Ele diz, olha, em que sentido a morte fere a gente? Qual o poder da morte para nos ferir? O que é o aguilhão da morte? Ele diz, o pecado. Por que nós todos vamos sentir a ferroada da morte se não formos transformados na vinda de Cristo? Nós vamos sentir o aguilhão da morte, não é? Que vai nos ferir, vai nos matar. Então, de onde vem esse poder para fazer isso? A resposta é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Então, essa é a primeira coisa. Mas o que dá força ao pecado? De onde o pecado tem essa força toda? Resposta, a lei. Porque onde não há lei, também não há pecado. Se a lei não dissesse não adulterarás, adultério não seria pecado. Mas o que dá força ao pecado? A lei. E o que dá força à morte? O pecado, que é o seu aguilhão. Cristo, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Cristo levou o aguilhão em si, no nosso lugar, e ele pagou as demandas da lei. Por isso nós podemos ser livres do aguilhão da morte, somos livres da lei e somos livres da condenação eterna e de ficar mortos para sempre. Por isso que Paulo termina dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da obra completa de Cristo Jesus, todos os efeitos do pecado, as suas consequências são desfeitos. Por isso, a gente pode perguntar, a gente pode dizer que a morte foi tragada pela vitória, a vitória de Cristo, quando ele morre na cruz e ressuscita. Onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte parece vitoriosa agora, porque quem morreu está morto. A morte parece vitoriosa, mas agora, naquele dia, a gente vai perguntar, onde está a morte, a tua vitória? Porque os mortos ressuscitarão, a morte não vai poder segurá-los mais, e nós seremos transformados. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque ressuscitaremos imortais e incorruptíveis. Esse é o pensamento de Paulo. A partir da obra de Cristo, ele vê desfeita toda aquela obra maligna que começa com o pecado. Por isso ele pode clamar, por isso ele pode dizer que esses versículos aqui, eles implicam na vitória final sobre a morte, tanto daqueles que já morreram, quanto também daqueles que estão vivos. E ele termina com um verso muito conhecido, né, que é o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, o portanto aqui quer dizer o seguinte, já que há ressurreição de mortos, como eu acabei de demonstrar, já que Cristo ressuscitou dos mortos, já que Deus tem um reino eterno preparado para nós, já que em Cristo Jesus a morte já foi vencida, já que a vitória nos aguarda, a eternidade nos aguarda, sejam três coisas: firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não cansem de pregar o Evangelho, não cansem de servir a Deus, não cansem de usar os seus dons para fazer o bem, de viver para a glória de Deus. Não desistam, não desanimem diante das dificuldades, das doenças e diante da própria morte, porque ela já foi vencida. Ela já foi vencida. Não desanime diante da própria morte que se aproxima, a sua morte, a morte de um familiar, de alguém querido. Sejam, nas palavras de Paulo, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo esse segredo revelado que é fundamental. No Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Se não tiver ressurreição de mortos, o meu trabalho é vão. O trabalho do pastor Cláudio é vão. Trabalho de
os colegas pastores que estão aqui, é vão também. O trabalho de vocês, queridos irmãos em Cristo Jesus, querendo viver uma vida santa, uma vida reta, criando os filhos no temor do Senhor. Se não tiver ressurreição de mortos, é tudo em vão. Como tinha dito Paulo antes, vamos comer e beber, que amanhã nós vamos morrer e acabou tudo. Mas exatamente porque tem ressurreição de mortos, porque a morte vai ser vencida, porque Cristo já triunfou, então vamos ser firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor, porque não é vão o nosso trabalho, a nossa profissão de fé, ela não é vã. Amém? Que Deus console vocês, irmãos, e anime com essas palavras nesses dias difíceis, né, que nós precisamos de conforto, de consolação, e nós encontramos nesse evangelho maravilhoso que Deus nos concede. Amém? Nós vamos agora ter um períodozinho para 2 perguntas. Vou pedir aqui aos diáconos que nos ajudem, por gentileza, pegando o microfone. Se alguém tem alguma pergunta aqui a respeito da passagem, já temos uma aqui, mais uma, já vamos adiantando. É só levantar a mão, temos uma pergunta aqui, mais outra ali. O pessoal que vai fazer pergunta pode baixar a máscara, tá? Que fica mais fácil usar o microfone. Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Pastor, quando o ladrão da cruz, Cristo afirmou que ele está no paraíso com Cristo, existe, no caso, aqueles que morrem e estão dormindo. Existe um antiparaíso ou o ladrão está sozinho no paraíso? Não tem antiparaíso, não. Não, porque pela lógica mostra que o ladrão ele está no paraíso. Está no paraíso. Vivo, consciente e feliz da vida. Oi? Vivo, consciente e feliz da vida. E aqueles que morreram de Cristo? Mesma coisa. Estão no paraíso também? Sim, sim. Aguardando a ressurreição dos mortos. Entendi. É que a palavra dormir, ela não, como eu expliquei, a palavra dormir, quando é usada com relação à morte do crente, não significa os efeitos que o sono tem sobre nós. Quando a gente dorme, a gente perde os sentidos, né? A gente às vezes acorda, não sabe. Quando a gente não sonha, né? A gente nem sabe, né? Onde é que passou aquelas horas. Quer dizer, sabe, eu digo, não tinha consciência. Mas quando o termo morrer, dormir, é usado com relação à morte do crente, não é nesse sentido. É sempre com respeito à ressurreição. É como você morre, quer dizer, você vai dormir, mas você vai acordar na ressurreição dos mortos. Então, é só nesse sentido que o termo é usado. Não tem nada a ver com a questão da consciência, porque muitas outras passagens, como essa do ladrão, demonstram que quando a gente dorme em Cristo, o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito está na presença de Deus. Essa passagem do ladrão, a história do rico e Lázaro, ambos conscientes depois da morte. Paulo dizendo, meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor, né? Partir e estar já com o Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, quando aberto o 5º selo, é visto as almas dos que morreram conversando com Deus e dizendo, quando é que o Senhor vai vingar a nossa morte daqueles que estão lá na terra? Então, tem dezenas de passagens que mostram que depois da morte a gente continua consciente, bem consciente de quem nós somos e do que é que aconteceu e onde nós estamos, não é? O ímpio, da mesma forma, ele se vê já sofrendo no espírito e aguardando a ressurreição, quando então em corpo ele também vai sofrer. Que foi o tema da mensagem anterior, tá bom? Boa pergunta. Aqui tem, por favor. Foram lá para trás. Esse aí pergunta toda vez, traz para cá para esse aqui. Pastor, uma pergunta. Fala. Uma oportunidade que eu vou lhe dar crédito que você pergunta sempre, vai. No tema, quase sempre. Diga. Pastor, essa parte aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, vai falar, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, você é um sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Diga, sim.
O senhor falou de ressurreição, Isso. eu queria linkar, né? Apocalipse, quando eu falo de ressurreição, em relação ao que Paulo falou. Ressurreição aí tem que ser entendida. A primeira ressurreição é a que eu espero que todos nós já passamos aqui, que é a conversão, que a Bíblia chama nascer de novo, nascer do Espírito. É como vivificação. Então, o termo ressurreição, ele também é usado para o novo nascimento. Quem participou da primeira ressurreição vai participar da segunda. A primeira ressurreição é a conversão. A segunda ressurreição é a ressurreição dos mortos na vinda de Cristo Jesus. E 1000 anos, como Apocalipse é um livro onde os números eles sempre são figurados, por exemplo, logo no início, João vê os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, é o Espírito Santo. 7 é o número da perfeição. Então, o Espírito Santo, na sua plenitude, são os 7 Espíritos de Deus. Então, o livro de Apocalipse, ele usa muito número de maneira simbólica. Então, quando fala 1000 anos, então é um período extenso de tempo que vai entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Essa é a interpretação amilenista, não é? Que é a posição que a gente adota, a maioria dos reformados adota. Tá certo? Então aí nessa passagem, eu entendi porque você citou a passagem, de fato ela fala de 2 ressurreições. Mas a primeira é o novo nascimento e a primeira ressurreição é do espírito e a segunda ressurreição é da carne, do corpo. Certo? Pode falar. Graças e paz, reverendo. Graças e paz, querido. Reverendo, o senhor falou sobre a questão do mistério, e o mistério foi grande mesmo, viu? Queria fazer uma seguinte pergunta para o senhor. Nas minhas leituras, eu vejo que há grandes pregadores, que fizeram, por exemplo, grandes sermões, exposições temáticas. E também, como o senhor prega expositivamente, né, há grandes pregadores que utilizaram da exposição, né, a pregação expositiva. Bem, na história, há algum tipo de pregador que, de certa forma, manteve fidelidade bíblica ao texto e se utilizou da pregação alegórica? Porque, por exemplo, o senhor acabou de falar de um texto que necessita da palavra de Deus para ser respondido. No caso, uma pregação expositiva se encaixa muito bem. Você compreende de forma muito clara, de forma simples, e até agradeço a Deus pelo Senhor ter passado essa mensagem dele para nós. E o que é que acontece aqui? A pregação alegórica aqui, no caso, bem, só ficaria um pouco perdido, né? Fica. A sua pergunta é muito interessante. Ela é muito interessante. Deixa eu ver como é que eu respondo ela aqui, para não responder de maneira alegórica. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Mas muito boa. Olha, eu diria o seguinte. Eu conheço excelentes pregadores hoje no Brasil, eu não vou citar nomes, eles são excelentes pregadores. Eles pregam a verdade bíblica, mas eles não são expositores, eles são alegóricos. Eles pegam uma passagem, vamos pegar, por exemplo, eu vou imaginar, vou pegar uma. Isaac foi desmamado. Tá? Muita gente já descobriu o que eu estou falando aqui. Então, Isaac foi desmamado. Aí ele pega aquela passagem e fala que o desmame é um processo natural em que a pessoa adquire uma certa maturidade e começa a andar por si mesmo e não precisa mais depender dos pais espirituais. Então, o crente precisa ser desmamado do pecado. Primeiro ponto, o crente tem que ser desmamado do pecado. Segundo, o crente tem que ser desmamado desses pregadores da internet e ele aprender a ter cabeça própria. Terceiro ponto, o crente tem que ser desmamado dos seus amigos que ficam dando ideias, ele tem que aprender a descobrir as coisas por ele mesmo. Ele não disse nada errado, só que o texto não está dizendo isso. O desmame de Isaac não tem nada a ver com isso. Quer dizer, quando o cara tem uma teologia boa, então ele
prega alegoricamente e a teologia dele impede que ele alegorize coisas erradas. Não sei se você está me entendendo. Esse pregador, no caso, ele não disse nada errado, mas o problema é que ele disse coisa certa no texto errado. E o problema da pregação alegórica é que ela passa a seguinte mensagem para as pessoas. O texto está dizendo uma coisa, mas só o pastor sabe qual é o verdadeiro sentido. É um mistério, né? Só o pastor sabe. Então, Spurgeon. Eu vou falar de Spurgeon, que ele já morreu, aí a gente pode falar à vontade dele, né? Spurgeon era um excelente pregador, mas ele pegou uma passagem, uma passagem lá de Gênesis, aquela passagem quando Ló está fugindo de Sodoma e os anjos querem levar ele para as campinas, né, para as montanhas de Moabe. Aí Ló diz assim: não, deixa eu fugir para a cidade de Zoar, ela não é pequena? Então, porque ela é pequena, a ideia é, porque ela é pequena, Deus não vai destruir. Ela é insignificante, Deus não vai nem prestar atenção, ao contrário de Sodoma e Gomorra. Então, não é pequena? Spurgeon pegou essa frase, não é pequena, e o título do sermão foi Pequenos Pecados. Tem nada a ver. Mas foi um dos melhores sermões que eu já escutei na minha vida. Spurgeon falando dos pequenos pecados, que a gente se prepara para enfrentar pecado grande, né? Aí vem o pecadinho pequenininho, vai entrando e vai destruindo a vida do crente, não sei o que e tal. Foi um sermão de arrebentar, totalmente alegórico. Mas porque a teologia de Spurgeon era boa, ele não disse nada errado. Mas passou uma ideia errada. Ou seja, que você pode pegar um texto da Bíblia e você pode pregar o que você quiser em cima dele. Tá? Então, tem colegas meus que são excelentes pregadores, gostam de pregar uma alegoria de vez em quando, mas porque eles têm uma boa teologia, eles estão pregando a verdade de Deus. Então, recomendo, ouça. Agora, saiba isso, né? Que se eles não tivessem uma teologia boa, eles fariam o que quisessem do texto, como muitos pregadores fazem. Né? Pessoal que não tem formação teológica boa, eles pegam passagens assim e saem inventando história, inventando doutrina, inventando, enfim, trazendo um conhecimento que não está na Bíblia, o que é extremamente perigoso. Então, o mais seguro, a gente erra menos quando a gente tenta expor a Bíblia, a gente erra menos. Tá? Pregação alegórica, ela pode abrir portas, precisa ter cuidado. Mas se o cara tiver uma teologia boa, pelo menos isso aí se salva. Excelente pergunta. Tá bom, gente? Vamos lá para baixo, que nós já terminamos, nosso tempo já terminou. Nós temos ainda, nós vamos ter um tempo lá embaixo de comunhão. Muito obrigado.